CCM, a tua comunidade, a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. E CCM, a tua comunidade. A questionar o Senhor, não o deveria se calhar, mas e as questões que lhe faço é porquê que isto é assim? Porquê que as pessoas são assim? Porquê é que não somos assim, não somos assado? Estou sempre a fazer esta questão ao Senhor. Então eu queria ler aquilo que Paulo escreveu ao povo dos Efésios. Eu não quero compartilhar um pensamento meu, mas aquilo que foi escrito é o meu pensamento. E isto foi escrito há muitos anos. Mas é aquilo que eu tenho na minha mente. E é aquilo que me ajuda a compreender. E diz assim, não sei se podiam pôr aí, aleluia, Efésios 4, a partir do versículo 1. Que o Senhor abençoe a sua palavra, amém? Amém? Não querem que o Senhor abençoe a sua palavra? Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis do modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, na mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Portanto, por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa, ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Foi aí que ele nos foi tirar. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância
em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato os ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem, e então entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfémia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Eu espero que este capítulo que Paulo escrevia ao povo de Efeso possa, de alguma forma, alentar os nossos corações na necessidade da muita crítica, do muito dedo apontado uns aos outros, que diariamente o fazemos consciente, inconscientemente, com intenção, sem intenção, mas a maior parte do tempo levámo-lo para lados errados, levámo-lo para o lado que não é o lado de Deus. Não levamos aquilo que ouvimos aqui na igreja, a parte boa, porque muitas vezes nem tudo é bom. E nós temos que ter o discernimento e aprender que a parte boa é aquela parte que vem de Deus. É aquele bocado que não é aquele todo, mas é um bocado que vem, na realidade, encher e preencher. Então, que tenhamos esse discernimento e possamos levar daqui para o nosso dia-a-dia. E possamos ser praticantes, não somente ouvintes, mas praticantes, na realidade, praticantes. E que estes pontos que este capítulo de Efésios tem vários pontos aqui. E se a gente for compartilhar isto, se houver algum pastor, algum mestre que o possa fazer com o tempo, pois que cada ponto destes é um ponto à nossa vida, é um chamado, é um dizer, é um fazer aquilo que devemos. E é este o meu pensamento diário. E isto responde a algumas questões. Acho que quando a gente precisa de uma resposta, devemos procurá-la na Bíblia, pois a Bíblia é onde tem todas as respostas. Amém? Não sei se concordas comigo, se não concordas comigo, mas concorda com a palavra de Deus, que é esta. Amém? Deus te abençoe. Glória a Jesus. Amém? Bom dia.
Vamos colocar-nos de pé? Vamos orar. Queres orar comigo? Tu crês que a oração é importante? Amém? Há um livro do pastor Miguel que diz que orar é como respirar. E creio que tem muita verdade nessa frase. Orar como respirar. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Ti. Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui. Senhor, é pelo sangue derramado naquela cruz, Senhor, que podemos alcançar, Senhor, esse perdão e essa graça vitoriosa de podermos ser chamados filhos de Deus. Senhor, é por isso que estamos aqui nesta manhã como Teus filhos, como povo Teu, eleito, escolhido, para escutar a Tua voz, para escutar a Tua palavra, Senhor. Usa-me de alguma maneira, Senhor, e que sejam abençoadas todas as pessoas aqui neste lugar, pela Tua presença no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus, porque Deus é bom, porque Deus é bom. Glória a Jesus. Eu gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias. Podem sentar, obrigado. No livro de Juízes. No livro de Juízes. O livro de Juízes surge numa fase da Bíblia onde ainda não havia reis, não é? Eram juízes que decidiam, eram pessoas que determinavam o povo. Sabes que o povo sempre tem alguém que... O povo de Deus sempre tem que ter alguém que direcione, não é? Tu estás a imaginar, e agora trazendo assim a exemplo, o nosso ministério, não é? O nosso, todos nós que aqui estamos, este ministério Remar e o ministério da igreja. Tu imaginas, não precisamos colocar aqui mais ninguém, tu imaginas todos nós que estamos aqui, se não houvesse pessoas que lideram e que dão orientações, tu estás a imaginar a confusão que isso seria? Então, isso ajuda-nos a entender que o povo sempre teve que ter alguém que dirigisse, que direcionasse, que coordenasse, e assim cada um na sua tarefa conseguiam avançar. E é mesmo isso que é o propósito de Deus, é cada um de nós na sua tarefa, na sua incumbência, que possamos avançar todos juntos até à meta final, ok? Amém? Tu queres chegar à meta final? Pois corre como aquele que quer vencer, sabendo de antemão que não vais ser o primeiro a chegar, mas se correres como aquele que quer vencer, o que é que vai acontecer? Vai haver determinação em toda a corrida na tua vida. Sabes que um dos problemas que nos afeta muitas vezes é a falta de determinação. Perdemos a determinação em muitas etapas da vida. O que hoje tínhamos por determinado atingir, amanhã enfraquecemos e esmorecemos, esfriamos naquela fé, naquela convicção, naquela determinação. Ok, ontem era valioso para mim este propósito, hoje já não é. Eu hoje decidi que quero atingir outros propósitos, outros objetivos, tenho outras determinações. E o povo de Deus sempre foi levado a mudar a sua determinação, aquilo que eles queriam fazer. Umas vezes, a maior parte delas, porque realmente havia entre eles pessoas que infundiam falta de fé, infundiam discórdia, infundiam ou traziam para dentro do povo mensagem negativa, mensagem de dúvida, mensagem de descrédito. E o povo era levado a pensar que não valia a pena, afinal isto é uma ilusão, afinal isto é ridículo, afinal não vale a pena, não merece a pena tanto sacrifício, não merece a pena tanta abstinência, tantas coisas em que eu tenho que me abstrair, tantas coisas que eu tenho que renunciar. Para quê? Se eu posso viver a vida de outra maneira, porque eu sei que eu posso viver a vida de outra maneira. E muitas vezes durante a trajetória o povo foi levado a ter este tipo de pensamentos, e nós na nossa própria vida, porque temos de trazer isso à nossa própria vida, nós muitas vezes na nossa própria vida mudamos de trajetória, mudamos de convicção, mudamos aquilo que é a nossa predefinição. Diz que fomos predestinados para algo glorioso, algo da parte de Deus, e muitas vezes, em muitas etapas da nossa vida, até nos conseguimos manter dentro desse propósito. Mas depois algo acontece, algo vai sucedendo e as coisas mudam.
De repente, afinal, o que era já não é. O que era importante para mim já não é hoje. Isso era ontem. Tenho outros objetivos. E às vezes as pessoas, isto é só uma parte, digamos que é uma introdução de um pensamento. E às vezes somos levados a pensar nós próprios, acerca de nós próprios e também acerca dos outros, somos levados a pensar que isso foi algo que aconteceu de repente. Não é de repente. As coisas têm um princípio, têm uma fermentação, têm um cozinhar e até chegarem ao ponto em que estão prontas, preparadas. Assim é também o nosso coração quando mudamos as trajetórias da vida, quando mudamos aquilo que hoje era uma grande convicção, fazer, atingir, conseguir. Amanhã deixou de ser uma grande convicção, amanhã passou a ser uma coisa secundária, uma coisa que já nem me quero lembrar dela. Então atenção ao nosso coração, irmãos, atenção igreja, porque somos levados muitas vezes por este tipo de caminhar na nossa vida. E no livro de Juízes, no capítulo 9, verso 8 em diante, diz a palavra de Deus: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir balouçar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para ir balouçar sobre as árvores? E disseram então as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir balouçar sobre as árvores? No verso 14 diz: então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se de boa fé e com retidão procedestes, constituindo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezando a própria vida, e vos livrou da mão de Midian. Amém? Irmãos, em muitas etapas, em muitas fases, em muitas partes da Bíblia, o Senhor utiliza árvores que simbolizam pessoas. Não é? Tu sabes que Deus olha para ti e pode ver uma árvore, por exemplo, por assim dizer, não é? Simbolicamente falando, és visto como uma árvore, não é? Uma árvore a qual tem ramos, cresce, tal qual como o ser humano, não é? As árvores também têm, digamos assim, o mesmo percurso de crescimento. E sabes, e também, de acordo àquilo que Deus tem como propósito para a vida daqueles que são os seus filhos, também a árvore, no final do seu crescimento, não somente se espera que seja uma árvore frondosa, mas que nela seja encontrado o quê? Ajuda-me lá. Fruto. Quem respondeu? Ok. O Nenão respondeu. Fruto. É necessário que seja encontrado fruto. E a mensagem desta manhã que eu gostaria de trazer é acerca disso mesmo, somos chamados para reinar com fruto. Amém? Sim ou não? Concordas com isso? Reinar com fruto. Mas tu dizes, mas eu não tenho sangue azul, como vou eu reinar? Não é? Porque dizem, de ontem estava aí numa luta com o meu mais novo, o Daniel, porque vai fazer prova de história e estava a estudar a parte da nobreza, não é? Da burguesia e dos camponeses, e então qual eram as diferenças e tal, e eu estava-lhe a explicar a diferença entre a burguesia e a nobreza, e uma coisa e outra, e realmente o sangue, há quem diga que a nobreza tem sangue azul, não é? Significa dizer que é uma estirpe, é uma qualidade de pessoas que está um pouco à margem das outras. Mas a palavra de Deus diz que nos chamou a todos para sermos como reis e sacerdotes. Então não te espantes que nesta manhã eu desde aqui possa dizer que tu foste chamado
tu foste chamada para reinar. Tu foste chamado e foste chamada para reinar. Não esqueças a passagem de Juízes, aqui no capítulo 8. Não te esqueças que as árvores decidiram, digamos assim, tomaram a liberdade de poder eleger para si uma árvore que reinasse. E Deus anda à procura de pessoas que estejam dispostas a reinar. Não é? Reinar com frutos. Deus falou inúmeras vezes através de árvores. E por isso é que somos muitas vezes na Bíblia comparados com árvores. Deus, uma vez ia pelo caminho, não é? Ia pelo caminho com os seus discípulos e diz a palavra de Deus que teve fome. E olhou para uma figueira e procurou nela o quê? O que é que ele procurou na figueira? Folhas? Procurou o quê? Fruto. Amém? Claro que uma figueira não pode dar uvas. A própria palavra de Deus também ensina isso. A figueira não dá uvas. Então procurou figos, está certo? Está certo, sim senhora. Muito bem. Acertaram, sim senhora. Essa é uma resposta difícil. Era uma pergunta de resposta difícil. Acertaram. E ele encontrou figos na figueira? Encontrou, quem sabe esta passagem? Encontrou figos? Encontrou fruto? Então o que é que ele determinou? Que aquela figueira não desse mais fruto. Nesta passagem, Deus exemplifica, ou quer exemplificar, aquilo que é a sua igreja, aquilo que é os seus filhos, quando na verdade Ele procura fruto na nossa vida e não encontra. Porque é suposto que nós, como árvores, cresçamos, que realmente cresçamos em estatura, que realmente cresçamos em frondosidade, sejamos árvores frondosas, com ramos largos, com uma grande folhagem, mas não nos podemos esquecer do principal. E essa é uma grande luta pessoal que nós temos. E volto a falar aqui, ou pelo menos a tocar naquele assunto que toquei aqui há uns 3 fins de semana atrás, que é acerca da aparência. É acerca da preocupação que nós temos em demonstrar aos demais aquilo que nós somos. Em demonstrar aos demais aquilo que nós somos capazes. E isto tem a ver com a aparência. E aquela figueira, a palavra de Deus, enfim, tanto nesta passagem como noutras, não exemplifica, mas a figueira não era suposto que o Senhor procurasse nela folhas. Era necessário que Ele procurasse nela fruto. E era importante que quando Ele viesse e procurasse o fruto, encontrasse o fruto. E não somente os ramos e a folhagem. Muitas pessoas, muitos de nós, em várias etapas da nossa vida, estamos mais preocupados naquilo que é a aparência da folhagem, dos ramos, aquilo que demonstramos para os outros, do que verdadeiramente pensar se estamos a dar fruto. E lamentavelmente seguimos nessa ordem de pensamento. Seguimos na ordem de pensamento que não é importante o fruto que damos, senão que é importante a forma como as pessoas nos veem. Aquilo que podemos atingir pela nossa capacidade demonstrativa de exteriorizar aquilo que nós somos. E não é isso a prioridade. A prioridade é que houvesse fruto naquela figueira. E Deus, na Bíblia, fala muitas vezes, através de árvores, fala-nos ao nosso coração, se nós estivermos disponíveis a ouvir. Na sarça ardente, Deus falou a Moisés, para tu veres que nas coisas simples, Deus utiliza árvores para poder falar-te, para poder falar-me a mim, para poder falar a tantas pessoas que leem a Bíblia e que necessitam de ver as suas vidas transformadas. Jonas recebeu mensagem de Deus e viu o que Deus tinha para lhe dizer através de uma abobreira. Sentado ao pé de uma abobreira, Deus falou a Jonas. Deus conseguiu transmitir-lhe aquilo que ele queria transmitir, sabes? E muitas vezes Deus quer transmitir aquilo que quer transmitir e usa o simbolismo, por exemplo, das árvores, não é? A Nabucodonosor, ele transmitiu-lhe através por uma árvore alta. Diz que Daniel teve que revelar um sonho a Nabucodonosor e nesse sonho diz que aquele homem tinha sonhado com uma árvore muito grande, que quase parecia que tocava no céu, com uma árvore muito frondosa. E ele não sabia, mas Daniel revelou-lhe que Deus estava a querer falar à sua vida
através daquele sonho, daquela árvore. E aquela árvore representava nada mais, nada menos que o próprio rei Nabucodonosor. Este nome é muito estranho de dizer. E logo de manhã, então... Só um segundo. Glória a Jesus. Então a palavra do Senhor está repleta de situações em que Deus exemplifica com árvores aquilo que quer transmitir às nossas vidas. Nós somos chamados a reinar e a dar fruto. Amém? Ezequiel, capítulo 17, verso 24, se puderem abrir comigo. Vamos tentar não demorar muito tempo. Vamos tentar, eu não prometi. O poder e a autoridade tem o Senhor sobre todas as coisas e diz: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e eu o farei. Nós temos que saber que o Senhor é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E nós temos que saber que nós, como árvores, temos que dar fruto. No entanto, muitas das vezes, nós queremos dar um fruto de aparência, um fruto ilusório, um fruto que não permanece, um fruto que não é real. É o fruto de uma necessidade interna de poder demonstrar algo que não é necessário demonstrar. E nós passamos muito tempo da nossa vida perdidos nesses meandros, naquilo que nós temos que evidenciar, naquilo que nós temos que demonstrar. E o Senhor é quem tem a autoridade e Ele diz: eu, da árvore... Como é que ele diz? Da árvore baixa eu a farei alta, e da árvore alta eu a farei baixa. Da árvore verde eu a secarei, e daquela que está seca eu a farei verde. Significa dizer que nós temos que ter a consciência que é Deus quem permite que nós demos o fruto. É Deus quem determina o fruto que nós vamos dar. Nós somente temos que estar disponíveis para que o Senhor nos possa usar como árvores. Usar como árvores que, para além de serem frondosas, são árvores que dão fruto, porque o mais importante de uma árvore é o fruto. A sombra é importante, a sombra, a qual te pode proteger, é importante, mas é do fruto que tu te alimentas, é do fruto que a igreja se alimenta, é do fruto que os teus filhos se alimentam, é do fruto que a tua esposa ou que o teu esposo se alimenta, é do fruto, não é da frondosidade da árvore, não é da aparência da árvore. Porque o Senhor, da aparência frondosa da árvore, Ele pode levá-la a secar. Ele pode levá-la ao local de secagem para demonstrar a essa árvore que, na verdade, tal como fez com Nabucodonosor. Ele fez isso. Ele mostrou-lhe num sonho uma grande árvore para que ele pudesse entender que aquela árvore era ele, representava ele. Representava ele e o seu reino. Mas Deus fez-o ir até ao mais humilhante dos seres humanos. Ele transformou como que num animal que rastejava e comia da erva do chão. Porque era um rei que isso soberbeceu de sobremaneira. Ou seja, a sua vida estava para além daquilo que era a vontade de Deus. E quando nós permitimos que o nosso coração nos leve a viver para além daquilo que é a vontade de Deus, não nos admiremos que o Senhor nos faça baixar, para que nós notemos que é Ele quem tem a autoridade, é Ele quem tem o poder, é Ele que realmente determina, é Ele quem tem as chaves, é Ele, o reino é dele, as pessoas são dele, as nossas vidas lhe pertencem. Então significa dizer, assim saberão todas as árvores do campo. Virá a público, será público, que eu abati a árvore alta, aquela que se ensoberbeceu, aquela que se fez gigante, que estava para além dos meus limites, estava para além da minha vontade. A árvore alta, essa que se enalteceu, essa que sempre esteve colocada por sua própria vontade no lugar mais alto do que aquele que eu tinha determinado. Porque deixou-se ensoberbecer, o seu coração avolumou-se. A árvore alta.
A árvore alta não pode dar fruto, sabes? Tu imaginas uma árvore alta a dar laranjas, a dar maçãs, a dar peras? Uma analogia agora. Imagina-te uma árvore como aquela que o Senhor disse no sonho àquele rei, que aquela árvore, Daniel, disse: olha, sabes, rei, essa árvore és tu. Deus diz que essa árvore és tu. Estás demasiadamente alto. És demasiadamente frondoso e subistes para além dos limites. Tu crês que estás acima de todas as coisas. Tu crês que estás acima do próprio Deus. Tu crês que não necessitas nem sequer de Deus para viver. Então tu estás muito alto. Não há possibilidade de dar fruto quando tu estás muito alto, sabes? Ninguém vai comer desse fruto. Porque um dia esse fruto vai cair, porque ninguém consegue alcançá-lo. São aquelas pessoas que estão tão distantes, que não lhes consegues alcançar. E falas no Senhor e falas em Deus, mas elas estão distantes. Socialmente, moralmente, materialmente, elas até podem estar de rastos, mas o seu coração está tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, está tão longe daquilo que é o propósito de Deus, que ninguém consegue aproximar-se e dizer: dá-me fruto da tua vida, dá-me um fruto, deixa-me comer daquilo que tu és, fala comigo, aconselha-me, anima-me. Necessito de comer esse fruto na tua vida. Necessito que tu tenhas um tempo para mim. Mas essa árvore não tem esse fruto, porque ela está demasiadamente elevada. Ela quer voar noutras paragens, ela quer alcançar aquilo que é inalcançável. Mas essa árvore muitas vezes pensa que vai continuar a crescer e alcançará. Um dia alcançará. Um dia os ventos fortes vão vir e quanto mais alta a árvore está, mais sujeita a partir ela vai estar. Quanto mais afastada de Deus, quanto mais afastados de Deus nós estamos, quanto maior for a soberba do nosso coração, ainda que socialmente e de uma forma natural, materialmente e financeiramente, até podemos estar de rastos, mas se deixamos o nosso coração afastar-se de Deus, subir, subir, subir e subir, um dia os ventos fortes vão rachar, vão partir aquela árvore. E se ela não dava fruto, muito menos fruto vai dar depois. E o Senhor quer encontrar fruto na nossa vida. E o Senhor quer encontrar fruto na nossa vida. Mas a árvore alta, Ele baixará. Quando venha uma prova à tua vida, uma prova de humilhação, uma prova em que tens que te sujeitar, em que tens que te humilhar, abraça. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, na nossa humanidade, no nosso orgulho pessoal, eu sei que é muito complicado. Mas há pessoas, e a nossa tendência é resistir, resistir, resistir. Continuamos em trânsito. Continuamos como uma vez estive no aeroporto de Moscovo, 14 horas à espera de voo de ligação. 14 horas, não é fácil, sem sair de dentro do aeroporto. Sabes o que é estar 14 horas em trânsito? Complicado. E há pessoas na igreja que estão em trânsito. Não sei por quantos anos, mas estão em trânsito. Não sei por quantos meses, mas estão em trânsito. Estão à espera de alcançar outro voo para poder sair desta situação. Mas nada muda porque o seu coração está afastado, está alto. Não há fruto. Não há fruto. Produzi, pois, frutos dignos de quê? De quê? Diz alto. Arrependimento. Porque isso é aquilo que permite que sejas uma árvore que dê fruto e que reines a dar fruto. É o arrependimento, não é a posição ministerial que nos permite ter autoridade. É o teu coração, é a tua proximidade com Cristo e a tua capacidade de estar sensível à voz de Deus e de te humilhares. Eu sei que isto não são palavras fáceis de receber e provavelmente a maior parte das pessoas aqui estão noutros voos. Estão noutros voos. Estão noutras circunstâncias. Estão com outros pensamentos.
Um dia o Senhor vai vir à tua vida e vai, o fruto, onde é que está o fruto? Então não tiveste o tempo de crescimento, foste plantada, foi plantada a minha palavra em ti, fiz isto, aconteceu e tal, passaste o tempo. Os homens lá, os homens na terra, os homens até te nomearam com um título lá na igreja. Tu até tens um título, até tens um cargo, uma responsabilidade sobre pessoas. Mas eu quero fruto. Onde é que está o fruto? A virtude da vida em Cristo não está nos títulos, nem nos cargos, nem na dimensão de ministério. Não está na dimensão do ministério, da responsabilidade. Está na forma como nós assimilamos a vontade de Deus na nossa vida e nos colocamos e vivemos de acordo à vontade de Deus no sítio onde estamos, no tempo em que vivemos, com as pessoas que estão à nossa volta, que Deus coloca à nossa volta. Essa é a grande virtude de podermos reinar com fruto. Somos reis e senhores, diz a palavra de Deus. Somos reis e sacerdotes. Todo aquele que é filho de Deus. A palavra de Deus diz que foi-lhe dado o quê? O poder. Amém? O poder. Foi-lhes dado o poder de ser chamado um filho de Deus. Então, se foi dado um poder, significa dizer que há poder na tua vida. Por meio de Cristo Jesus. Amém? Há poder na tua vida. De que forma é que nós usamos o poder que nos foi investido? De que forma é que estamos a usar? Há pessoas que não querem esse poder. Ou seja, eu não consigo entender as pessoas, embora de vez em quando falo com Deus, nos meus sussurros internos, eu pergunto-me a mim, tal qual como o Tony dizia, faço muitas perguntas também, e eu pergunto como é que é possível que haver pessoas, segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que a igreja diz, mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz, que quando receberam a Cristo Jesus foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Foi-lhes dado o poder. Significa que isso representa autoridade. Amém? Autoridade. Mas vivem no ministério, vivem na igreja e não querem responsabilidade nenhuma. Rejeitam todo o tipo de responsabilidade. Declinam sempre para os demais. Isso não é comigo. Eu não me meto nisso. Sabes que se eu vou dizer alguma coisa, que tipo de autoridade Deus te conferiu? Ou que tipo de fé, que tipo de convicção tens tu em Cristo, que o recebes como Senhor? Ele diz que dá-te o poder de ser chamado seu filho, filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. E em muitas situações da tua vida, se não todas, sempre estás a dizer que tu não, o outro sim e tu não. Que fé é aquela que tu tens? Onde está o crescimento? Onde está o fruto? Porque é importante que haja fruto na nossa vida. Amém? É importante que haja fruto. É importante que Deus nos confira realmente essa autoridade. Quando nós recebemos a Cristo. E não somente sejamos ouvintes de mensagem atrás de mensagem atrás de mensagem, sem crescimento na nossa vida. Por isso é que devemos reinar com frutos. Reinar com frutos. Quantas pessoas tu conheces no ministério? Agora mesmo, se eu perguntasse aqui nesta sala, que levantasse a mão quem já recebeu a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador, quantas pessoas levantariam a mão? Praticamente todas. Mas por outro lado, quantas pessoas aqui nesta sala realmente reinam? Realmente têm o poder de Deus, realmente têm convicção daquilo que estão a fazer, daquilo que fazem? Quantas pessoas? Tem que haver algo que mude na nossa vida. Amém? Senão isto passa a ser como um clube. Ou um partido político. E por que não? Porque os partidos políticos fazem parte da sociedade, arrastam multidões com as suas ideologias, com as suas doutrinas partidárias.
No entanto, em caso de necessidade, viram um bocadinho o leme do barco para se ajustarem. Amém? Mas a igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser composta de pessoas que outrora estavam perdidas, outrora não sabiam quem era, mas hoje sabem que são filhos de Deus. Amém? Que receberam a maior virtude que o ser humano pode receber. Ser chamado um filho de Deus. Não somente somos criaturas, senão que somos chamados filhos de Deus. Para quê? Para reinar. E reinar dando fruto. Para que o fruto seja apacível, para que haja fruto nas nossas vidas. O fruto da dedicação, da devoção, da obediência. Há um sem número de situações na nossa vida que têm que ser visíveis. E por isso o Senhor olhou para a figueira, colocou a sua mão e não encontrou fruto. Não encontrou fruto. E agora vais dizer-me assim, mas a figueira não era tempo, se calhar, de dar fruto. Se calhar não era a altura do fruto. Aqui está a grande virtude dos filhos de Deus. Aqui está o grande desígnio de Deus para a sua igreja. É que nós temos que dar fruto sempre nas nossas vidas. Amém? Não temos que dar fruto quando é época favorável para o fruto. A presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na tua vida, irmão, na tua vida, irmã, vai fazer com que tu dês fruto, mesmo não sendo esperado que dês aquele fruto. Essa é a grande virtude. Mas a igreja está quase como aos partidos políticos. Se vai de uma maneira, a gente ajusta. Se vai de outra, a gente ajusta. A gente vai se ajustando. Não é de ajustes. Porque o Senhor disse, aquele que dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. Significa que a obra de Deus na nossa vida está sempre a ser constante, está sempre a trabalhar, está sempre a falar-nos, está sempre a querer levar-nos sempre pelo caminho, está sempre a querer moldar-nos, está sempre a querer podar. Para quê? Para que não venha o tempo da escassez e vaiamos à igreja, vaiamos aos filhos de Deus e os filhos de Deus estão. Eu sou um pobre, eu sou um coitado, a mim ninguém me faz aquilo que eu peço, eu já pedi, isto não pode ser, isto é contra mim, tem alguma coisa contra mim, e prometeram-me que era assim, e agora é assado. Os filhos de Deus não são coitados. Os filhos de Deus têm o Espírito Santo de Deus. E isso lhes permite que a obra do Senhor se materialize e no tempo da escassez haja fruto. Haja fruto. E o fruto seja apacível, o fruto seja o fruto de alegria, de gozo, de ânimo. Que ainda que sejamos tribulados, ainda que passemos por provações e tribulações, mas não deixamos de dar fruto. Não deixamos de estar no caminho e de fazer a obra para a qual o Senhor nos chamou a fazer. Ok? Ok? Não é amém, é ok. Ok? Não, na igreja não se diz ok, diz-se amém. Estou a brincar. Ok, amém. Não importa. O mais importante é que tu não digas por dizer e digas porque estás convencido que o Senhor quer fazer uma obra na tua vida. Quer que tu reines. Tu foste chamado para reinar, sabes? Tu foste chamado para reinar. Provavelmente alguns que estão aqui ainda não sabem. Foram chamados para reinar. Tu foste chamado para reinar. Diz a palavra de Deus que Ele nos deu a autoridade para pisar cobras e escorpiões. Amém? Significa dizer que há muitas batalhas na tua vida. Batalhas espirituais que tu vais ter que travar. Batalhas espirituais as quais, o resultado das quais durante a tua vida te trouxeram àquilo que tu estás aqui hoje a fazer. Não conseguiste vencê-las. Refugiaste-te. Não tinhas capacidade de enfrentar os gigantes que vieram à tua vida. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Quantos gigantes foram surgindo na tua vida, os quais sempre te derrubaram e te levaram a tu te encantonares num canto, a te refugiares num tipo de vida que nem sequer querias fazer parte da sociedade. Mas diz a palavra de Deus que ao vil e ao menosprezado foi aquele que o Senhor foi buscar. Foi aquele que o Senhor foi resgatar. Não foi aos doutos, não foi aos conhecedores, não foi àqueles que achavam que estava tudo bem. Foi àqueles que estavam
acantonados. Porque foram levados a acantonar-se na vida. E essa batalha, essa luta espiritual, diz a palavra de Deus que o Senhor quer que tu faças parte dela, que tu a traves. Tu tens de travar a tua luta espiritual. É necessário que tu traves a tua luta espiritual. É complicado entender porque é que há pessoas que passam na igreja, ouvem a palavra de Deus, recebem o conselho de Deus, mas nunca tomam o partido do conselho de Deus. Há pessoas na igreja, felizmente não todas, que nunca chegam a entender o propósito de Deus para o qual vieram aqui. Algumas pessoas vêm aqui à igreja com muitos propósitos, à igreja e ao ministério, sabes? E às vezes é curioso. E às vezes eu digo para as pessoas, às vezes pensam que isto é um lugar onde as pessoas podem viver acantonadas melhor. Vamos viver melhor. Estamos fora do mundo, fora daquilo que nos estragou a vida, E é uma ilusão. É uma ilusão. Outros creem que isto aqui é o centro de emprego. Amém? Outros creem que é o centro de emprego. Vieram aqui para ajudar, para desempenhar uma atividade, porque isso é que lhes vai proporcionar um futuro melhor. Outros pensam que isto aqui é um centro desses que há, um centro de casamentos, sabem? Casamentos. Aqueles sítios onde tu vais, inscreves o teu nome, eles têm lá outros nomes, outras mulheres, depois aparece uma noiva que está interessada e tal. Então tu vais ali para casar. E chegam aqui e já querem casar. Ainda não sabem o que é que estão cá a fazer, mas já querem casar. Isto não é um centro de casamentos. Se aqui alguém tem com quem temos que nos casar primeiro é com Cristo. Amém? Porque a palavra de Deus diz que somos a noiva de Cristo. Muitos ainda não são a noiva de Cristo e já querem ser a noiva da Crista. Alguma Cristina. Perdoe-me se há aqui alguma Cristina, que não é pelo nome, é uma Cristinha, pronto. E nós temos que entender que não fomos chamados prioritariamente com esses propósitos. O Senhor trouxe-nos aqui para nos restaurar. Restaurar a nossa vida. E quando a nossa vida é restaurada, nós somos feitos reis para governar. Reis que governam, que reinam com fruto sobre a sua própria vida e sobre a vida dos demais. Porque quando há restauração, então sim, nós podemos começar a partir para outros propósitos. E há pessoas que chegam aqui e logo ambicionam fazer aquilo que eles acham que é o prioritário, no entanto esquecem-se de quem os trouxe aqui. Não identificam. E são como árvores frondosas que a cada passo que dão têm que tentar demonstrar que são capazes de, que conseguem, e ver que eu, e ver que se eu fosse, e ver que se sou eu, e ver que... E rejeitam e negligenciam a restauração interna tão importante, tão prioritária. Por isso é que há pessoas neste ministério que andam há 10, 15 anos para trás e para a frente na vida. Que tristeza! Que tristeza! Que tristeza ter que dizer a uma pessoa: amigo, andas aqui há 10, 15 anos para trás e para a frente. O que pensas tu que isto é? O centro de emprego? Um centro de casamentos? O que tu pensas que isto é? Isto é a casa de Deus, isto é a oportunidade de Deus para a tua vida. Isto foi a oportunidade de Deus para a minha vida e a oportunidade de Deus para a vida de muitas pessoas. Mas muitas delas têm negligenciado a palavra de Deus e têm-se ido embora deste ministério, desta igreja, e foram piores do que quando entraram. Vão piores do que quando entraram. Levam consigo a frustração de não ter alcançado nada. E muitos deles nós podemos ver aí fora e dizem: o quê? Para ali? Nunca mais. Para aquele sítio? Nunca mais quero ir. Saíram piores do que quando entraram. E tu crees que é o ministério que tem a culpa? Tu crees que são as pessoas que cá estão? Tu crees que és tu que és o culpado dessas pessoas dizerem isso?
Provavelmente alguma coisa ficou por fazer, temos que pôr sempre isto em causa com essas pessoas, mas a maior parte delas estão assim porque na verdade nunca reconheceram a autoridade de Deus nas suas vidas. Vieram ao engano, vieram em busca de algo que não existia aqui dentro. Há pessoas que buscam encontrar algo aqui dentro que não existe. É aparente, é temporário, é passageiro. Mas aquilo que permanece para sempre aqui dentro e permanecerá para sempre dentro deste ministério é a palavra de Deus. Porque isso é o que sustenta este ministério. É isso que tem permitido que pessoas tenham chegado aqui defraudadas pela sociedade, por elas próprias, pelos caminhos que tomaram, que vieram aqui depois de estarem acantonadas um sem número de anos da sua vida, sem saber já o que fazer, desesperadas, e que vieram aqui e que um dia identificaram que necessitavam de mudar, necessitavam de ser restauradas. Essas pessoas, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E essas pessoas reinam, essas pessoas têm a autoridade de Deus. Amém? E esta é a grande diferença na nossa vida. Autoridade, reinar com frutos. Temos de ter autoridade, irmãos. Porque Deus deu-nos autoridade. Autoridade, primeiramente, sobre os nossos próprios eus, sobre o nosso próprio interior, sobre o nosso próprio coração. Quantas pessoas neste ministério seguem aqui anos e anos e anos a fio e continuam a ser tão emocionais, tão sentimentais, que ninguém se lhes pode dizer nada, que se nem ocorra dizer alguma coisa porque aquele irmão, aquela irmã é emocional, é sentimental. Vai ficar zangado, vai ficar zangada. Não é uma ofensa, mas não se lhe pode dizer isso. Não se lhe pode tocar nesse assunto. Quantas pessoas há aqui que continuam com gigantes tremendos dentro da sua vida e que não os conseguem derrubar? Porquê? Autoridade, ou melhor, ausência de autoridade. A autoridade de Deus para reinar. Reinar sobre a nossa própria pessoa. Porque às vezes é fácil reinar sobre os outros, não é? Ou pelo menos impor autoridade sobre os outros, aquela autoridade humana. Aqui quem manda sou eu. Eu também consigo dizer. Aqui quem manda sou eu. Não fui convincente? Aqui quem manda sou eu. Ainda não? Não o quero aprender a dizer dessa maneira. Não quero aprender a dizer isso. Não quero aprender a dizer isso. Era bom que nunca fosse necessário dizer isso. Era bom que nunca fosse necessário que nenhum de nós, nos seus ministérios, na responsabilidade que levamos no ministério, era bom que nenhum de nós tivesse que dizer isso. Aqui quem manda sou eu. Porque isso não é demonstrativo de fé. Porque aqui quem manda é o Senhor. Amém? Aqui quem manda é Ele. Mas quando nós já impomos dessa frase e já estamos a ficar fora de nós. Já é nós e o fora de nós já é tudo. Então, irmãos, autoridade. Reinar com frutos. Que as pessoas possam vir à nossa vida e encontrar frutos. Porque a árvore, diz a palavra de Deus, ela é conhecida pelo seu fruto. Amém? Também é outra das analogias que o Senhor faz para exemplificar que nós, para sermos conhecidos, é como uma árvore. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Quando tu vês um fruto de uma árvore e o fruto não é um fruto saudável, ou até há ausência de fruto, então tu vês que há um problema com aquela árvore. Então o tratamento não tem que ser nos ramos, provavelmente, nem no próprio fruto. O tratamento tem que ser de raiz. De raiz. E há um grande problema, e há muita ausência de autoridade nos filhos de Deus. Porquê? Porque tem um problema de... Está na raiz o problema. Muitas pessoas pensam que o problema está nas folhas. Pegas no ensulfatador, no pulverizador, e dás umas pulverizadelazinhas no fruto, nas ramas. Pode ser que isto passe. Para a próxima estação já vai melhorar. Mete o problema à raiz, porque o problema está na raiz. E quando o problema é na raiz, o trabalho é mais doloroso, é mais complicado. Tem que ser tratado com muito cuidado,
Porque a raiz é ela que está pegada à terra, é ela que permite que aquela árvore possa viver ou não. O sol é importante, a chuva é importante, mas é da terra que aquela árvore suca todo o seu alimento. E já quando estamos a tratar da raiz, estamos a tratar das nossas bases, das nossas convicções. Estamos a tratar de problemas internos e profundos do nosso coração. Estamos a tratar naquilo que nós acreditamos ou não acreditamos. Estamos a tratar de problemas de fé ou ausência de fé. Estamos a tratar do nosso interior, do mais íntimo, é a raiz. Mas há problemas que impedem que as pessoas assumam aquilo que têm que assumir na presença de Deus, porque o problema está na raiz. Há situações, tu repara, se o problema está nas folhas, tu chegas à árvore e vês. Amém? A folha está meio enrugada, a folha está a ficar acastanhada, então o agricultor, que é o agricultor e que percebe da coisa, chega lá e diz, olha, isto é um problema de tal e tal, isto com uma insulfatadela, isto para a próxima estação vai melhorar. Se o problema também está no fruto ou na casca da árvore, também está visível. Quão fácil é identificar as coisas que estão visíveis. Quão fácil é identificar as coisas que os nossos olhos podem enxergar de uma forma fácil. Mas quão difícil é poder identificar algo que está por baixo da terra, algo que tu não vês, algo que não é te dito nem te é falado, algo que não é visível aos teus olhos. Quão difícil é poder identificar uma situação dessas. Quão difícil é poder tratar de uma situação dessas. Mas o Senhor quer tratar connosco no mais profundo do nosso interior. Amém? Porque a maior parte dos nossos problemas não estão naquilo que é aparente, estão naquilo que é interno. Estão naquilo que muitas vezes não se vê. Estão naquilo que muitas vezes nós guardamos para nós próprios. Estão naquilo que, evidentemente, como são coisas que não nos honram, não nos glorificam, nós temos dificuldade em exteriorizar. Mas Deus quer tratar daquilo que é interior. Filho meu, dá-me o teu coração. Significa dizer que é no nosso âmago, é no nosso interior, é no mais profundo do nosso ser que advém muitas situações da nossa vida. E provavelmente há muitas pessoas que estão bloqueadas, que um dia aceitaram a Cristo. Sim, um dia aceitaram a Cristo. No entanto, hoje continuam a negligenciar o poder de Deus sobre as suas vidas. Continuam a negligenciar aquilo que Deus podia fazer nas suas vidas. E mantêm-se reconditamente encostados para trás. Satisfazem-se somente por fazer algumas coisas no ministério. Satisfazem-se por poder cumprir algumas tarefas. Preferem isso do que estar a expor-se. Provavelmente isso acontece porque há problemas de raiz, há problemas de fundo que não foram tratados ainda. Mas são os mais importantes. E esses problemas nós temos que trazê-los aos pés de Cristo. Esses problemas temos que os trazer em oração ao Senhor. E esses problemas muitas vezes têm que ser trazidos a quem possa ouvi-los e ajudar a tratá-los. Por isso muitas vezes temos uma igreja, vamos dizer, meio adoentada, de pessoas que estão acomodadas a um canto. Pessoas que estão satisfeitas ou se satisfazem somente por poder pertencer àquele grupo, poder ter a sua vida, digamos assim, resumidamente falando, poder ter a sua vida tratada, significa dizer, tenho aquilo que me faz falta, tenho cama, tenho teto, tenho isto, tenho aquilo, e não me faz falta mais nada. E colaboro naquilo que me pedem. Mas isto não foi o chamado de Deus à tua vida. A 100% dos que estão aqui nesta manhã. Eu tenho a convicção, tenho a certeza que Deus não te foi buscar onde tu estavas, que eu não sei onde é que foi. Ele sabe onde é que tu estavas. E não era a rua que eu estou a falar. Ele sabe a condição da tua vida quando te trouxe este ministério. E Ele trouxe-te este ministério para tu poderes escutar a palavra de Deus, poderes arrepender-te dos teus pecados, poderes ser transformado pelo poder de Deus. Este é o propósito. E há pessoas que não enxergam isso. Continuam ainda sem poder sofrer
transformação nas suas vidas. Continuam ainda sendo sempre as mesmas pessoas. Estão acomodadas. Por isso as árvores quiseram um rei e foram falar às outras árvores. E tu reinas sobre nós, oliveira. Ai, como é que eu vou poder deixar a minha gordura? Eu estou tão bem como eu estou. Porquê vou eu agora incomodar-me? Porquê vou expor a minha vida? Porquê eu vou meter-me em problemas? Porquê é que eu me vou meter em trabalhos agora se eu estou tão bem como eu estou? Se eu sou uma oliveira e o Senhor agrada-se das oliveiras. E o Senhor gosta de mim porque eu sou uma oliveira. Afinal, o azeite até simboliza o Espírito Santo. Só simboliza, não é? E o povo gosta de estar na igreja simbolizando que é, mas não é. E nós não podemos seguir simbolizando que somos, mas não sermos. Ou somos, ou não somos, irmãos. A videira também. Eu vou-me incomodar. A figueira também. Ninguém se quis incomodar. Aquelas árvores, como lemos lá em Juízes, não tiveram para se incomodar. Então o povo estava a ser reinado por um homem injusto. Por um rei injusto. E sabes porquê? Porque a igreja está mais preocupada com a sua vantagem, com o seu bom nome, com a sua estatura, com a sua frondosidade, com a sua aparência. A igreja, no geral e em particular todos nós, muitas vezes estamos mais preocupados connosco próprios do que realmente com as almas, com as pessoas às quais o Senhor quer que nós sejamos luz e que demos fruto para elas. E esta é a nossa cruz, por assim dizer. Eu creio que isto devia pesar a todos nós. Porque não fomos chamados para desempenhar uma atividade e vermos as nossas necessidades supridas todos os dias. Mas que pensamento tão mesquinho esse, de pensarmos que agora vivemos bem. Temos uma casa, temos comida, temos roupa, temos isto, praticamos alguma atividade, recebemos ao Senhor, somos salvos pela grande misericórdia de Deus. E agora os outros que façam aquilo que há para fazer. Porque eu estou no meu limite. Este é o meu limite. Esta é a minha cota. Sim, se nós estabelecemos uma cota, Deus não nos vai mandar para além da cota. Se nós já estabelecemos um limite, Deus não nos vai empurrar para além do limite. Mas é que o limite vai atraiçoar-nos um dia destes. O limite no qual nós estamos, vamos cansar de nos ser tão limitados e ele vai atraiçoar-nos, o limite. Não podemos colocar limites. Porque o Senhor disse, em Cristo Jesus, sois mais que vitoriosos. Então significa dizer que nós, se não somos vitoriosos, se não reinamos com fruto, é porque nós próprios colocamos o limite. Porque o Senhor diz, em mim sois mais que vencedores, mais que vitoriosos. Em mim. Com a vossa vida totalmente disposta a mim. Com a vossa fé colocada em mim. Com os vossos olhos colocados em mim. Então porquê é que não tendes fé? Porquê é que coloqueis os olhos aonde não deveis colocar? Isso coloca limites à nossa vida. Quando nós colocamos os nossos olhos só naquilo que os outros fazem, só naquilo que os outros dizem, estamos a colocar um limite a nós próprios. Estamos a limitar-nos. Nós às vezes pensamos que são as outras pessoas que nos limitam. Que este agora estão-me a limitar. Agora encostaram-me. Agora encostaram-me. Ouço às vezes esta palavra, agora estou encostado. Agora estou encostada. Mas quem é que te encostou? Ou será que fostes tu que colocaste o teu próprio limite? Ou que serás que és tu que estás a colocar a tua própria margem, a tua própria fronteira, quando colocas os teus olhos e os teus ouvidos em tudo aquilo que os outros fazem e que os outros dizem. E a tua vida é regida por aquilo que os outros fazem e por aquilo que os outros dizem e não é regida pelo Espírito Santo. Quando eu me esqueço que eu sirvo a Deus e que é o Espírito Santo que me pode levar e trazer e fechar e abrir portas, quando eu me esqueço disso, então eu vou colocar os meus olhos à minha volta só. O outro faz assim, eu acho que ele devia fazer ao contrário. E agora a mim tiraram-me isto, agora ao outro deram aquilo. E agora... Estou a limitar-me. Não é ninguém que me limita, sou eu próprio. E eu fui chamado para reinar e a dar fruto. Mas não é com limites.
porque não há limites para o nosso Deus. Amém? Quem dera que todos aqui nesta sala pudéssemos entender que para Deus não há limites. Se tu és uma pessoa limitada neste ministério na tua vida, se tu te sentes que não tens as mesmas oportunidades que os demais, sabes porquê que isso acontece? Porque tu te limitas. Porque a mesma porção do Espírito Santo é para qualquer um daqueles que está aqui. Para todos. Para o coxo, para o cego, para o nu, para o vestido, para o negro, para o amarelo, para o branco. É para todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. Para todos aqueles que creem que realmente o Senhor investe o poder sobre os seus filhos e lhes dá o aliento, lhes dá o ânimo, lhes dá a alegria de poder servi-lo todos os dias, incondicionalmente. Nós limitamos-nos porque nós colocamos condições. Estamos condicionados, por assim dizer. Somos um povo condicionado. Por quem? Por Deus? Pelo ministério? Pela igreja? Pelos líderes? Não. Somos um povo condicionado por nós próprios. E porque assim estamos a querer viver. Tal qual como aquelas árvores. Nenhuma delas quis reinar sobre as outras árvores. Não estavam interessadas. Eu declino esse projeto. Isso não é para mim. Isso é demasiadamente difícil. Isso vai-me expor. Isso vai-me trazer problemas. Eu quero o meu séquito. Eu quero o meu rango de influência. Eu quero o meu ministério. Eu quero fazer parte do ministério porque eu sei que eu tenho qualidades, condições para fazer outras coisas. E chega ao outro lado e repete-se a mesma história. Quantas histórias eu já se vi repetir com as pessoas? História após história. Só muda geograficamente o sítio. Só muda geograficamente o sítio. Ele já foi ao Porto, ele já foi a Lisboa, ele já foi a... Eu sei lá para onde é que ele já andou. Eu sei lá para onde é que ela já andou. Mas o que se repete é a história. Porquê? Porque não é uma questão geográfica. É uma questão de coração. Amém? E se tu levas o coração da mesma maneira que o tens aqui, se o levas ali para fora, vai ser o procedimento igual. O que vais tentar é manobrar a coisa e vais tentar frondosamente parecer que és outra coisa. Mas na verdade o coração é o mesmo. E isso é o que tem que mudar na nossa vida. Por isso o Senhor nos chama para sermos reis, para reinarmos. Reis e rainhas. Pessoas com a autoridade de Deus, pessoas que emanam o Espírito Santo de Deus e que estão dispostos a fazer a vontade do Senhor incondicionalmente. Amém? Este é o fruto para a tua vida. Pai, no nome de Jesus, quero-te agradecer este tempo, esta oportunidade, glorificar o teu nome, Senhor, por aquilo que tu tens feito na vida de cada uma destas pessoas. Obrigado pelas oportunidades que tu nos conferes, nos concedes a cada dia, Senhor. Senhor, tu és um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, Senhor. E foi grande, e continua a ser grande, a compaixão e a misericórdia com que tu nos brindaste um dia, Senhor. Senhor, sabemos de antemão que tu tens coisas grandes para cada um de nós. Provavelmente coisas que o nosso ouvido não ouviu, os nossos olhos ainda não viram, Senhor. Mas são essas as coisas que tu tens guardadas para todos aqueles que te temem, aqueles que te reverenciam, aqueles que te obedecem, Senhor. São coisas que tu provavelmente não mostrarás a todas as pessoas, mas tu vais mostrar àqueles que são os teus escolhidos, aqueles que tu chamas, Senhor, à tua presença, porque tu queres acima de tudo, Senhor, homens e mulheres transformados por meio do poder do teu Espírito Santo, Senhor. Tu queres homens e mulheres, Senhor, que realmente reconheçam a sua condição, a sua proveniência e possam destemidamente aceitar-te, que possam destemidamente ir ao teu encontro, possam destemidamente, Senhor, abrir o seu coração para que tu possas entrar e fazer uma obra maravilhosa. Não uma obra de aparência, Senhor. Não uma obra emocional ou sentimental, senão que há que rasgar o coração de alto a baixo, ir ao mais profundo do nosso interior, Senhor. Nós queremos nesta manhã, Senhor, expor o nosso coração diante de ti, Jesus. Sabendo de antemão, Senhor, que somos faltos. Somos faltos, Senhor. Na nossa vida, são tantas as vezes, no nosso cotidiano, Senhor, são tantas as vezes em que nós falhamos, em que nós realmente pecamos contra ti e contra as pessoas. Mas tu tens misericórdia, Senhor, para sempre para nós, Senhor. O teu perdão, Senhor, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu oro-te nesta manhã, Senhor, para que tu tragas o teu perdão, Senhor, sobre esta igreja, sobre este local, sobre estas pessoas, Pai.
Mas acima de tudo, Senhor, que cada uma das pessoas possa reconhecer a sua condição diante de Ti, Senhor. Cada uma das pessoas seja levada ao lugar do arrependimento, Senhor. E possa, Senhor, ser investido de poder. O poder que vem de Ti, Senhor, que vem da Tua presença, Senhor. O poder do Espírito Santo, Senhor, que nos permite suplantar dia após dia as nossas próprias limitações. O poder do Espírito Santo que nos faz ver as coisas de outra maneira, Senhor. O poder do Espírito Santo, Senhor, que nos faz ver água no deserto, Senhor. Que nos faz ver, Senhor, o perdão no meio da imundícia, Senhor. O poder do Espírito Santo, Senhor, que nos faz, Senhor, e nos permite, Senhor, amar uns aos outros, Senhor, ainda que com as diferenças que cada um tem, Senhor. O poder do Espírito Santo, Senhor, para poder dar fruto para Ti, Senhor. O poder do Espírito Santo, Senhor, para poder levar-nos, Senhor, ao conhecimento, Senhor, à revelação da Tua palavra, à revelação do Teu propósito para cada um de nós, para a Tua igreja, Senhor. Visita-nos, Senhor, nesta manhã, que a Tua presença, Senhor, possa estar a tocar os corações, Deus, porque necessitamos, Senhor, que Tu nos toques, que Tu nos transformes, Senhor, de tal maneira, Senhor, que possamos dizer: eu antes ouvia falar, mas eu agora vivo aquilo que ouvia falar. Eu agora sei, eu agora vejo, eu agora sei, eu agora estou convencido que o Senhor está na minha vida e que sou uma pessoa diferente, que sou uma nova criatura. De tal maneira o possamos dizer com tamanha convicção, Senhor, que realmente, Senhor, as nossas vidas possam dar o fruto que te agrada a Ti, Pai. No nome de Jesus, glória a Jesus. Amém.